A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Narração de histórias com Samuel Medina. Sobre medos e outros apertos. Classificação livre. Recurso de acessibilidade Libras. Eu sou Samuel Medina, eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, óculos quadrados, testa larga e grande, olhos pequenos, boca grande, estou com barba, visto uma blusa indiana azul. Atrás de mim eu tenho luzes e um fundo preto. Luzes de várias cores que me banham e que mudam o ambiente enquanto eu falo. Peço licença para contar e agradeço a sua escuta dessas histórias agora que eu contarei para vocês. Eu vim falar de medo. Sabe como é, né, gente? Medo é uma coisa tão ruim que a gente até tem medo de ter medo. A gente já não gosta, ninguém gosta de ter medo. Quer dizer, a gente pode pensar em quem curte filme de terror. Será que é pelo medo? Será que é pelo susto? Isso me faz lembrar de uma história chamada O Caso do Bichão, que fala de duas pessoas que moravam no interior, na roça. Eram pai e filho. O rapaz já estava um pouco crescido e um dia ele virou para o pai e falou assim: pai, eu acho que chegou minha hora de ganhar o mundo. Por isso eu peço sua bênção e um conselho. Eu vou fazer fortuna e em seguida eu vou trazer de volta para eu poder cuidar do Senhor. Pois bem, meu filho, disse o pai, você tem a minha bênção. E o conselho que eu vou levar para você, que eu quero que você leve, o conselho que eu vou te dar é o seguinte: nesse mundo, tudo que te assustar, tudo que te assombrar, você pode levar com você. O rapaz guardou no coração esse conselho, seguiu estrada com uma trouxinha nas costas. E ele foi caminhando, 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 a estrada foi ficando cada vez mais estreita, a mata, as árvores foram se fechando ao redor dele, e ele foi se lançando num ambiente sombrio, e de repente, lá do alto, pá! Cai um cipó na frente dele, ele pensa: ai, minha Nossa Senhora, o que é isso? Ah, é só um cipó. E aí ele lembrou do conselho do pai. Decidiu pegar o cipó, enrolar, colocar no ombro. Saiu andando. Seguiu o caminho, continuou andando, andando, andando. E de repente, no meio do mato, ele começou a ouvir um barulho que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e vrap! Passou na frente dele um bicho que ele tomou um susto. Aí ele lembrou do conselho do pai, saiu correndo atrás do bicho. Era um porco do mato, e para conseguir derrubar o porco do mato e colocar ele no ombro, foi um esforço enorme. Mas ele conseguiu. Com o cipó no ombro, porco do mato do outro, ele foi andando. Continuou seguindo seu caminho. E aí começou a clarear, mas antes de clarear ele teve que passar uma porteira. A porteira rangeu. E veio de uma vez e pá! Bateu e assustou o rapaz. E o rapaz pensou: ah, minha Nossa Senhora, será que eu vou ter que levar essa porteira comigo? Me assustou, me assombrou. Ah, meu pai falou conselho de pai, a gente respeita e segue. Pegou a porteira, soltou os ferrolhos, colocou nas costas, seguiu o caminho. E ele foi parar então numa casinha que ele bateu e pediu pouso.
O dono da casa disse que não podia dar pouso para ele, porque ele tinha acabado de receber um monte de parentes, os parentes estavam lá. Eles iam dormir lá. Mas que no alto morro tinha uma outra casa, uma casa até boa, bonita, e que ninguém ia lá, porque a casa era assombrada pelo bichão. Diz que quem ia para lá não voltava. Mas se o moço fosse corajoso, que ele dormisse lá naquela casa. Pois o moço falou assim, eu passei já tanto susto, que eu acho que eu perdi todo o medo que eu tinha. Eu vou seguir, vou subir esse morro e vou enfrentar esse bichão. E aí ele foi, subiu o morro, chegou na porta, e aí ele escutou vindo, do alto da janela da casa: quem vem incomodar o bichão? O rapaz disse, bichão? Pois aqui tá quem é mais bichão do que o bichão. E aí ele ouviu o bichão falar: então prova. O rapaz pegou o cipó, jogou pela janela gritando: aí vai o meu cabelo. Deu aquele silêncio e o bichão disse: prova! Prova mais! O rapaz pegou a porteira, jogou pela janela e gritou: aí vai meu peito! E aí, então, depois de um silêncio, ele escutou: prova mais! O rapaz pegou o porco do mato e jogou pela janela, gritando: aí vai meu piolho! Nessa hora, ele escutou um barulho. Parece que a voz do bichão sumiu. O rapaz entrou, não achou ninguém, dormiu na casa. Na manhã seguinte, ele saiu todo feliz, todo pimpão. Sobreviveu o bichão. Era mais bichão do que bichão. E aí ele olhou, no pé do morro tinha uma árvore e tinha um rapaz chamando a atenção dele. E ele foi andando até esse rapaz. Bom dia. E o rapaz disse: bom dia. Eu sou o bichão. Eu tinha sido enfeitiçado. Era uma alma penada que tinha sido enfeitiçada e por isso eu assombrava aquela casa. E agora, você me libertou. Era só alguém mostrar coragem. Por isso, no pé dessa árvore, tem um tesouro para você. O rapaz cavou, tirou o tesouro, voltou para casa. E diz que ele está lá, vivendo bem, até hoje, cuidando do pai dele. Assim, ele aprendeu que tudo que o assustava, tudo que o assombrava, ele não precisava ter medo, não. É só ele trazer para perto. Pois é, eu pensei em medo e em outros apertos, e existem apertos que não são bem apertos de medo. Quando eu estava contando essa história do bichão, do caso do bichão, eu fiquei lembrando de uma história que está lá nas Mil e Uma Noites, de 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, que eram filhos do príncipe da Pérsia, mas não sabiam. Agora, sobre essa questão, isso é uma outra história. O importante é saber que os 3 eram muito corajosos. Eles viviam numa propriedade que tinha um dos jardins mais lindos da região. E eles queriam muito que esse jardim fosse o jardim mais belo, o jardim mais famoso de toda a Pérsia e talvez de todo o mundo. Um dia eles receberam uma pessoa que disse que se eles encontrassem 3 objetos mágicos, que eram os seguintes. Na verdade, não eram bem objetos, eles eram 3 tesouros. Um era o pássaro que falava a língua dos homens e que sabia de tudo. O segundo era a árvore de muitas vozes, que tinha bocas em cada um dos galhos e que cantava lindas canções. E por último, uma água mágica dourada, que onde é que ela fosse colocada, ela brotava, se tornava uma fonte própria.
Um dos irmãos, que era o mais velho, disse que ele que era o mais velho, o responsável, ele que ia na direção desses tesouros, ele que ia em busca desses tesouros. Os dois irmãos concordaram, né, a irmã e o irmão, e assim o mais velho seguiu. Gente, na estrada, ele encontrou um derviche, que é um sábio do Islã. E ele pediu para o derviche indicações. O derviche, que sabia magia, mostrou para ele uma bola e falou assim: essa bola aqui, você vai pedir para te guiar até o morro onde estão os tesouros. Mas toma cuidado. Logo que você pisar no pé desse morro, você não pode olhar para trás e não pode parar e não pode se amedrontar. Porque se acontecer isso, você vai ter um fim nem um pouco agradável. Um fim nem um pouco agradável. Ele não queria isso. Ele queria os objetos, né, os tesouros mágicos. E ele então seguiu o caminho. E andou, pediu para a bola guiá-lo, a bola o guiou até o pé do tal morro, e ele começou a subir. E ele foi subindo, quando ele chegou no meio da subida, ele escutou alguém gritando em desafio a ele, atrás de si. E ele se virou, foi transformado em pedra. Não dava nem para saber que era gente, ficou só uma figura meio lúgubre, uma figura meio desfigurada, na beira da estrada. Passou um tempo, o irmão do meio virou para a irmã e falou assim: mana, já tem muito tempo que passou e o nosso irmão não volta. Eu acho que aconteceu pior com ele. E a irmã respondeu: eu também acho, mano. E agora, o que nós vamos fazer? O do meio decidiu: pois eu vou em busca do nosso irmão, e quem sabe eu também consigo os tesouros mágicos. E assim ele fez. E ele foi andando, até chegar no mesmo lugar, no mesmo derviche, que deu também uma bola para ele, deu as mesmas instruções. E o derviche até disse: se você está em busca do seu irmão encontrou um fim não muito agradável. E agora o perigo é o que você corre. Você tem que subir a montanha sem parar, sem olhar para trás e sem se amedrontar. Ele prometeu que ia fazer isso. Pediu a bola as instruções, a bola seguiu rolando na frente, ele andou até o pé do morro, começou a subir. Quando ele tinha passado o meio do morro, ele ouviu um grito de alguém chamando por socorro. Ele lançou mão à espada e virou para o lado e já era uma pedra na beira do caminho. Passou um tempo e a irmã, a única que tinha sobrado, pensou: chegou minha vez. Pois onde os meus irmãos fracassaram, eu vencerei. E ela seguiu o caminho. Encontrou o mesmo derviche. Soube que os seus irmãos tinham encontrado um fim não muito agradável. E assim, ela recebeu a bola, pediu as instruções e a bola rolou até chegar ao pé do morro. Ela subiu. E não teve grito que fizesse ela olhar para trás. E não teve ronco que fizesse ela se assustar. E não teve barulho que fizesse ela titubear. E ela seguiu firme, forte, sem parar, andando no meio das pedras, daquelas figuras assombrosas, daquelas figuras fantasmagóricas, até chegar ao alto do morro. E lá ele encontrou o pássaro. O pássaro disse para ela que ela conseguiria curar os seus irmãos e todas as outras pessoas que tinham sido enfeitiçadas, se ela pegasse da água mágica e banhasse as pedras. Assim, ela levou o pássaro, cortou um ramo da árvore de muitas vozes e, por último, pegou um frasco da água mágica e dava uma gotinha em cada uma das pedras
que ela encontrava pelo caminho voltando. Assim, todos os príncipes, guerreiros, aventureiros, heróis, foram libertos e transformados novamente em humanos por essa jovem. E eles então se ajoelharam, juraram obediência a ela, que agora tinha diante dela um grande exército. Mas ela não queria exército nenhum, ela só queria os irmãos dela que estavam de volta. Estavam sãos e salvos com ela. E ela só queria o jardim mais belo do mundo. E assim, os 3 irmãos voltaram para a sua residência, deixaram o pássaro solto no jardim, porque sendo um pássaro inteligente que tudo sabia, esse pássaro podia ficar lá à vontade. Plantaram a árvore no meio do jardim, que cresceu e passou a cantar canções maravilhosas. E também colocaram a água dourada, a água mágica, em uma fonte, que passou a brotar magicamente. A história dos 3 irmãos não começou onde eu comecei a contar e não termina aqui. Mas isso está lá nas Mil e Uma Noites. E essa já é uma outra história. As 2 histórias que eu contei, uma delas, o caso do bichão, é da nossa tradição oral, do nosso grande tesouro, do nosso patrimônio brasileiro. E a história dos 3 irmãos, filhos do príncipe da Pérsia, que eu contei também, vem do cânone das Mil e Uma Noites de Antoine Galland, que traduziu essa coletânea maravilhosa de contos muçulmanos. Então, quem quiser depois pode procurar, fique à vontade para conferir essas histórias maravilhosas e muitas outras que lá existem. Muito obrigado.